Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nayara e vamos dar continuidade à leitura desse livro, Iniciação ao Coração do Tempo. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, ou até mais, não sei, vou ver o que eu vou sentir aqui no coração. Iniciando a leitura em 3, 2. Adentre o sonho. Confie nos sonhos, pois neles está a porta oculta para a eternidade. Senti uma mudança significativa de consciência no meu 24º aniversário. 8 de janeiro de 1997, Serpente, magnética vermelha. Eu estava morando sozinha num apartamento no porão em Portland, Oregon, quando notei uma energia misteriosa crescendo dentro de mim. Algo estava despertando, algo do além, mas eu não tinha contexto para as experiências. A urgência de ficar sozinha na natureza foi desencadeada por estados elevados de percepção da natureza onírica dessa realidade. Esses sentimentos surgiam em momentos inoportunos e muitas vezes enquanto eu trabalhava, sentada no meu escritório. Essa realidade parecia tão irreal que determinei que também deveria existir em outro lugar. Senti que algo estava me chamando e que eu precisava prestar atenção. Era como se os meus sonhos noturnos estivessem sangrando na minha realidade desperta. Muitas vezes eu tinha que dar uma desculpa para sair da minha mesa e encontrar um lugar tranquilo lá fora. Eu precisava de alguém para conversar. Fui a New Renaissance, uma livraria espiritual em Portland, e vi um folheto sobre o despertar do sonho. Marquei então uma entrevista com Paul Levy. As palavras no folheto que me chamaram a atenção diziam: você descobre que se perceber que esse é um universo mágico, sincronizado e onírico, que todo momento oferece exatamente o que você precisa para acordar, ele mudará espontaneamente. E fará exatamente isso, pois não é nada além de seu próprio reflexo. Mas como um sonho, isso só se torna realidade se você o vê como tal. Paul tinha 42 anos, de Yonkers, Nova York, com cabelos grisalhos, curtos, e uma mistura equilibrada de energia masculina e feminina. Ele era um praticante budista tibetano de longa data, o chefe do Portland Padmasambhava Center, um estúdio junguiano e também um estudioso junguiano e também um líder do despertar nos grupos dos sonhos. Tínhamos uma conexão forte e ele se ofereceu para me ver toda quinta-feira de graça, o que eu fiz. No final de nossa sessão inicial, Paul disse intuitivamente: preciso apresentar você à comunidade maia das 13 luas. Minha mente brilhou quando ele disse a palavra maia. A primeira vez que ouvi falar dos maias foi quando criança, lendo Os Mistérios dos Maias, um livro Escolha a Sua Própria Aventura, de Raymond Montgomery. O livro tratava de procurar pistas sobre o desaparecimento dos maias. Os personagens veem uma grande espaçonave pairando sobre as pirâmides, e isso ativou a minha imaginação. O livro diz: essas ruínas maias são pontos de contato para outros planetas. A Terra é vista como um planeta líder. Outras civilizações querem aprender conosco. Eles nos pediram para ir a um congresso galáctico externo sobre os direitos da vida no universo. Segundinho, tomar aqui um chazinho para garganta. Servidas? Primeira reunião cristal. Logo depois de nossa reunião inicial, Paul me levou para conhecer a comunidade das 13 luas, que estava tendo uma reunião cristal no centro de Portland, iniciada por José e Lourdino Arguelles. Copal e Sálvia encheram o ar ao som de didgeridus e tambores.
Essa cena tribal foi inspirada na visão de José de criar uma rede de artistas que se tornaria uma força criativa voltada às mudanças apocalípticas no mundo, com o objetivo principal de fazer com que a Terra retornasse à obra de arte. Isso era conhecido como Rede de Arte Planetária, ou PAN. Assim que entramos, fui decodificada e recebi minha assinatura galáctica de acordo com a minha data de nascimento. Senti uma sacudidela de energia através do meu corpo ao ouvir minha assinatura galáctica, serpente elétrica vermelha. Vermelho era a cor da iniciação, elétrico era o tom do serviço e sua função era ativar. Serpente era a portadora da nova força vital. A lua era o meu guia, significando purificação e água universal. Aqui ela explica o que é um didgeridoo, que é um instrumento de madeira dos nativos, que faz um som muito legal. Eu adoro didgeridoo. Tenho vontade de aprender a tocar. Aprendi que existem 260 assinaturas de frequência e que esse era meu passaporte para a quarta dimensão de um novo tempo. Ouvi pela primeira vez sobre a quarta dimensão no meu livro de infância favorito, Uma Dobra no Tempo, de Madeline Lang. Fiquei fascinada por sua descrição de dimensões, cubos e tesseratos. O tesserato é explicado como enrugamento do tempo e do espaço, permitindo que dois pontos sejam conectados por meio dessa quinta dimensão, em vez de forçar você a viajar em linha reta. É assim que as pessoas viajam para planetas distantes, em uma dobra no tempo. Durante esse período, obtive informações mais aprofundadas sobre os meus sonhos, muitas vezes lúcidos, e mantive diários detalhados para registrar as aventuras noturnas. Gravei meus sonhos fielmente. Um sonho recorrente e significativo foi com um garoto que eu associei ao rei Tut. Desculpa aí pelas pronúncias. Sempre fiquei encantada com esse menino rei, que parecia empoderado com encantos e magia de mundos extraordinários, cheios de luz. Sua presença era indescritível. A sequência dos sonhos foi assim. Desci por muitas entradas longas, sinuosas e estreitas que se abriram em depósitos cada vez maiores de tesouros. Cada tesouro parecia uma peça de quebra-cabeça perdida, embora eu mantivesse meu foco para encontrar o garoto. Finalmente, chegaria a uma grande abertura, uma sala brilhante, meticulosamente adornada com tesouros reluzentes. Que lugar era esse? E por que isso era tão familiar? Fui tomada por uma alegria e emoção indescritíveis. Tudo parecia possível. Então eu o vi. Ele apareceu como um menino, sábio além dos anos aparentes, brilhante, puro e cheio de muitos encantos. Ele estava sozinho, mas não sozinho, embora parecesse que ele estava me esperando por algo, e parecia que ele estava lá por toda a eternidade. Ele estava sempre sozinho, jogando o mesmo jogo de bola. O jogo parecia semelhante ao basquete, mas não exatamente. Ele me convidou para jogar e jogamos muitas bolas que viajariam em padrões não comuns. Frequentemente, quando ele jogava uma bola, ela era suspensa no ar, e o menino rei sorria e repetia essas palavras em câmera lenta. Isso não é o que você pensa sobre isso. Não é isso que pensamos que seja isso. Surpreendentemente, em 2015, eu me encontraria no Museu Egípcio no Cairo, olhando cara a cara a máscara de ouro do rei Tutankhamon. Em seu cocar está uma cobra e um abutre, significando a simultaneidade de subir em espírito e descer em matéria. Outro sonho recorrente que tive foi de um homem misterioso, um viajante do tempo, que mais tarde reconheci como José Argüelles, o Valon Wotan. No sonho, eu o conheci pela primeira vez no deserto seco e árido. Procurei água na areia cor de salmão.
onde encontrei um cristal muito requintado. Peguei-o e fui imediatamente transportada para uma corrente cristalina. Lá do outro lado do rio, vi um homem misterioso com uma energia brilhante ao seu redor. Estávamos bem distantes, mas conscientes de cada movimento um do outro. Ele me chamou e me mostrou um tipo de pedra rara, e eu já sabia que já estivera com ele assim antes. Conheci-o na Câmara do Rei, no Egito, e em outros locais. Eu o vi novamente andando por uma rua vazia numa cidade grande, geralmente lotada, mas estranhamente vazia, e ele estava me ensinando a viajar no tempo. Em outra ocasião, eu o encontrei num quarto amarelo, simples. Ele colocou a cabeça na minha e explodimos em êxtase numa dissolução eletrizante. Esses encontros de sonhos fizeram parte de minha preparação, levando ao meu destino. Primeiro encontro. Cheguei ao Festival da Terra Inteira, em Davis, Califórnia, para ouvir José Arguelles falar. Em 9 de maio de 1998, Macaco Rítmico Azul. José foi um ex-professor de História da Arte na Universidade de Davis e criador do Rowley Art Festival, que começou em 1970. Foi uma das primeiras reuniões modernas de todos os tempos, cujo único objetivo era honrar a Terra como um todo, com zero desperdício. Paul convidou para juntar-me a ele no festival. Ele foi apresentado ao trabalho de José por meio de um amigo em comum, Mark Cummings, um pesquisador científico independente. Paul foi inspirado a homenagear José como um Tarton por seu trabalho de decodificação da profecia do Telactanon, de Pacalvotan. Embora eu ainda estivesse a aprender exatamente o que tudo isso significava, podia sentir a vibração no meu corpo. Paul e Mark explicaram que na tradição tibetana, um Tarton é aquele que descobre Dharma, um tesouro escondido deixado por um conselheiro em tempos antigos. Viajei de Portland para Davis com um animado grupo de 15, que seguiam com entusiasmo o calendário das 13 luas. Havia uma energia nova e empolgante, uma vez que eles introduziram os conceitos básicos do calendário de 13 luas. É chamado de calendário lunar porque é baseado no ciclo menstrual feminino de 28 dias, que também é o ciclo lunar médio. 13 meses perfeitos de 28 dias, que é igual a 52 semanas perfeitas de 7 dias, que dá 364 dias. A sincronização ou data do ano novo do calendário das 13 luas é 26 de julho. Isso corresponde ao surgimento da grande estrela Sirius. Isso faz do calendário das 13 luas uma ferramenta para nos harmonizar com a galáxia. Exatamente 13 ciclos de lua cheia no ano solar, como um dia sagrado fora do tempo. Havia muito conhecimento para absorver e eu absorvi ansiosamente. Ao chegar ao festival, encontrei Paul e conheci seu amigo Mark e Simmons e Aston, um baterista de Los Angeles. Simmons era o espelho planetário branco, do qual eu aprenderia o significado mais tarde. Foi uma sincronicidade apropriada que Simmons estivesse comigo na minha reunião inicial de José Leidini, e 21 anos depois ele seria o principal incentivador para que eu escrevesse esse livro. Legal demais. Encontrando o destino. Quando eu conheci José, sua presença foi impressionante. Ele tinha 59 anos, era alto e elegante, vestindo uma camisa preta da Conferência do Profeta, com um grande colar de turquesa e brinco de turquesa na orelha esquerda.
Seu cabelo prateado era curto, como ele acabara de cortar para visitar o Vaticano. De fala mansa pessoalmente, ele carregava uma presença misteriosa e de outro mundo sobre si. Lady, 55 anos. Tinha longos cabelos loiros e óculos emolduravam seus olhos azuis. Ela era extrovertida, bonita e falante, uma qualidade maternal. Quando eu ouvi José falar pela primeira vez, sabia que tinha que ouvir atentamente. Eu me concentrei intensamente, porque as energias ao meu redor eram altas e caóticas neste festival ao ar livre. Ao viver em tempo artificial, a humanidade se desvia da natureza. A menos que a humanidade adote o calendário das 13 luas de 28 dias para mudar de rumo, acabaria destruindo a si mesma e a biosfera. Algo mudou em mim e eu sabia que o que eu estava fazendo, o que eu estava ouvindo, era mais importante do que qualquer coisa, embora ainda não pudesse entender todo o significado e implicações do poderoso discurso de José. Senti a urgência da mensagem e sabia que tinha que aprender mais. E ele continuou. Todas as revoluções falharam. Estamos atolados no materialismo além do controle. A ciência não oferece soluções práticas, as instituições políticas são mostradas sem substância, a população aumenta exponencialmente, as mudanças diárias na atmosfera da Terra são recebidas com perplexidade e arrogância. Mas por quê? Porque todos os esforços revolucionários de 1776 até o presente operaram na frequência errada de tempo, 12:60, do calendário de 12 meses e relógio de 60 minutos. Senti uma ressonância imediata com as palavras de José, ou melhor, com a energia por trás das palavras. Memórias rapidamente passaram pela minha mente e um reconhecimento dos meus sonhos noturnos. Foi ele quem apareceu em sonhos me ensinando sobre viagens no tempo. Você está vivendo no tempo artificial. Quem possui seu tempo possui a sua mente. Possua seu próprio tempo e conheça sua própria mente. Quando José falou essas palavras, elas explodiram em mim como um raio, despertando lembranças esquecidas e inundando meu corpo com eletricidade. Sempre senti que havia algo desligado nesse planeta, mas não conseguia articulá-lo. Ele estava falando minha linguagem interior. Ouvindo suas palavras, minha mente foi catapultada de volta ao meu eu de 8 anos, sentada à mesa da sala de estar, escrevendo com grande urgência sobre as minhas visões recorrentes dos túneis subterrâneos do tempo na Terra. O discurso de José teve implicações que abalaram o mundo e me levou a reflexões profundas. O que é tempo? O que tudo isso significa? Como é possível que a gente vive no tempo errado? E como que a gente chega no tempo certo? Então, a minha mente voltou ao festival e eu ouvi José dizer: enquanto você corre para se manter adiantado e pagar suas contas, está ficando mais velho. O que você quer criar na sua vida? O primeiro passo é tornar-se receptivo e aprender novamente o que é a vida. Novos conhecimentos criam novos pensamentos e novos pensamentos abrem portas. Lembrei. Sim, somos viajantes perdidos no tempo, com amnésia. Estamos todos aqui para lembrar. Estamos aqui para retornar ao tempo original. Eu me concentrei nisso, com todo o poder de concentração que eu tinha. Foi preciso muita força de vontade para focar no significado disso, para lembrar, para acordar. Eu sabia que precisaria de muito mais disciplina. Na viagem de volta a Portland, devolvemos a van de aluguel e observamos que o odômetro marcava 1320. A ordem sincrônica foi ativada na minha vida. Mal sabia eu que 5 anos depois estaria morando com José e Lady. Continuamos o capítulo 3 no próximo vídeo. Até logo, ser humaninho anosférico.